Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Passar só 2 recadinhos bem importantes aqui na casa. Nosso COEM, que começa dia 23 de fevereiro, COEM e Evangelização Infantil. Então nos ajude a divulgar esse trabalho da casa. Aqueles que tiverem filhos, podem vir para o COEM com muita tranquilidade, porque tem também a evangelização infantil durante o COEM, das 20 às 21h30. As crianças também vão ter a evangelização infantil. Então, dia 23 de fevereiro, inicia aqui na casa. Pode fazer sua inscrição. Se de repente não der tempo de fazer inscrição, pode se apresentar no dia e também está tudo certo. Nosso projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa às quartas-feiras e também às segundas-feiras na USE São Carlos. É um projeto de acolhimento ao enlutado. Se você é enlutado ou se conhece alguém que esteja passando pelo desafio do luto, fale desse nosso trabalho. Porque existem maneiras respeitosas, amorosas para acolher o enlutado. E esse é o nosso trabalho aqui, que já tem pouco mais de 3 anos. Então fica aí o convite, em cima da mesa ali na frente tem uns panfletinhos com horários e endereço. Temos também ali na entrada uma estante com livros para doações. Então pode retirar, pode levar, pode presentear. Levem, leiam, aproveitem também a leitura. E vamos lá hoje a nossa palestra, nossa querida Marlene. Marlene, trabalhadora da casa de tantos e tantos anos, depois foi para outras casas, mas está aí, sempre nativa, dando palestra, trabalhando em outras casas, e hoje ela está aqui de volta, já faz um bom tempo, muitos anos que a Marlene não dá palestra aqui. Marlene é uma pessoa muito querida, é uma pessoa querida do meu coração, porque ela faz parte de vários capítulos da história do meu filho Guilherme, que está no plano espiritual. Então a Marlene é uma pessoa que mora aqui. E eu vou pedir então para a Su fazer a prece inicial, porque a Su também é uma amiga, irmã e tantas coisas entre ela e a Marlene. Então, seria muito importante que a Su fizesse a prece inicial, preparando o ambiente, e a Marlene faz a palestra e a prece de encerramento. Tá bem, Marlene? Né? Boa noite a todos. Hoje eu estou particularmente feliz. Uma coisa... É a minha cara, né? Mas hoje eu estou mais feliz, muito grata. Um dia eu cheguei na doutrina espírita totalmente desarvorada, totalmente perdida. E uma das pessoas que me acolheu e que compartilhou tanta coisa, mudou a minha vida, foi a Marlene. Então, quando eu fiquei sabendo que ela viria, só passou coisa linda pela minha cabeça. Sabe? Gratidão, gratidão. Então, quando alguém fala assim, agora vai ter o COEM, né? Foi através do COEM que a minha curiosidade me trouxe para cá, para essa casa. E hoje eu tenho essa alegria, saudade muito grande. Nesse abraço nem coube toda a nossa saudade, né? Mas eu estou particularmente muito contentada, porque que momento precioso. Que Deus te abençoe, né? Mas como é de praxe, numa reunião da doutrina, que nós façamos a nossa prece, cada um do nosso jeito, que Deus conhece a nossa voz, né? Mas nós vamos esquecer as coisas que nos preocupam, que os nossos dias não têm sido fáceis para nenhum de nós, né? Mas a gente desliga tudo, porque vamos nos entregar aos cuidados do invisível, do alto, né? Jesus amado, e cá estamos nós novamente. Toda quinta-feira é sempre tão especial. É como se nós estivéssemos parando o carro das nossas vidas diante do posto de combustível. Tomara consigamos deixar de lado as nossas preocupações, as nossas mazelas, as nossas dores,
porque certamente vamos nos colocar debaixo dessa fonte o tempo todo jorrando sobre nós. Então permita, Mestre amado, que essa noite seja de fato extremamente especial para os nossos corações, para os nossos espíritos, que a nossa amiga Marlene seja profundamente intuída e fale diretamente aos nossos corações. Que muitos espíritos possam fazer bom proveito dessa reunião, desse trabalho, desse encontro, que é sempre uma festa para os nossos corações. Essa paz que nós sonhamos, a gente veio buscar, viemos pedir por ela. Então nos abençoa, nos protege, permita que bons espíritos zelem por nós, para que nós possamos voltar para os nossos lares, assim, felizes, contentados, em paz. Que assim seja. Vem para cá, maravilhosa. Encheu o nosso coração de felicidade. Pode colocar. Se você usar. Oi? Se quiser usar esse, enquanto você vai no seu timbre. Obrigada pela sua fala. Beijo, amiga. Você é muito amada. Eu me lembrar de tudo. Tenho certeza. Te amo. Vai lá. Boa noite, queridos irmãos. Eu diria a vocês que é uma grande emoção estar aqui hoje. Há 37 anos eu fiz o meu Cohen, aqui em São Carlos. Eu morava em Tirapina, então eu vinha fazer junto com os amigos. Nós íamos em 5 pessoas fazer o Cohen aqui no nosso lar. Terminei o Cohen e justamente nesse ano mudei-me para São Carlos e mudei aqui na Rua das Torres, aqui pertinho, só atravessando a calçada. Eu falei, é aqui minha casa. E aqui nós ficamos muitos anos. Depois fomos convocados para outras casas espíritas para dar uma manutenção, porque eram abertas recentemente, então fomos dar um apoio e assim foi a minha vida até antes da Covid. Depois da Covid, uma porção de contratempos com a minha saúde, porque já não sou mais criança, né? Já sou bisavó. E então eu precisei pedir uma licença à espiritualidade, tanto nas palestras quanto na minha vida ativa de médium. Na minha vida que eu amo Cohen. Aprendi muito com os alunos. Aprendi muito porque no fim a gente se torna uma família. A gente confia e eles confiam. Isso é muito gratificante. Mas hoje eu estou de volta. Depois de passagens assim tenebrosas, né? Fui para o plano espiritual 2 vezes, eles falaram, volta que você tem trabalho lá embaixo. Eu voltei, depois dos comas. Voltei e aqui estou. Nesse início de 2026. Veja bem, eu mudei aqui em São Carlos em 88. Final de 88, né? Então, eu diria a vocês que é uma satisfação imensa retornar a esta casa. E hoje, eu estava fazendo outro dia o Evangelho no Lar, e caiu essa lição para a gente, né? Eu falei, mas que coisa interessante, que nem eu tinha pensado no caso. Não tinha não, confesso.
porque na verdade a gente, como eu vou dizer para vocês, a gente presta mais atenção no filho pródigo, né? Esquece do resto. Vamos lá. Emmanuel, ele diz, ai, será que é bom você tirar isso aqui da minha mão? Eu sou italiana de descendente, falo muito com a mão e o microfone está me atrapalhando, por isso que está batendo. Emmanuel, ele diz que, falando por parábolas, Jesus, como ele é bom, como era bondoso, como é bondoso, evitava ferir a quem quer que fosse com as suas lições. Então vejam vocês, meus irmãos, o que é uma parábola? Parábola é uma forma mais simples de nós podermos entender tudo aquilo que Jesus deseja a nos ensinar. Veja bem, quantos séculos já se passaram que o Mestre transitou por esta terra. E até hoje precisa-se estudar muito para compreender a fundo as suas palavras, o que ele quer dizer a nós todos nas entrelinhas. Porque o que está escrito lá é fácil. Nas entrelinhas que é o grande conteúdo, né? A parábola do filho pródigo, todos nós a conhecemos muito bem. Ele retrata um pai com 2 filhos. Um lhe pede para dar parte da herança e sai para o mundo. Foi atrás de suas ilusões do que encontraria lá fora. Saiu da casa do pai, que era aconchegante, que era segura, para se deleitar com as coisas de fora. E passaram-se alguns anos e ele dilapidou a fortuna que ele havia recebido do seu pai. Amigos ele tinha enquanto tinha dinheiro, como muitos que a gente vê até hoje. Muitos. Quanto se tem dinheiro, a casa está abarrotada. Depois que se perde tudo, estou falando isso por experiência de uma amiga muito querida. Você conhece, a Su conhece. Então, meus irmãos, ele estando na miséria, ele chegou a trabalhar num sítio, numa fazenda, e o dono não dava de comer a ele comia com os porcos. Então, bem degradante. E ele se pôs, então, a pensar em tudo que era a sua vida quando ele estava com o seu pai. Nas benesses que ele colhia todos os dias da mão desse pai. Então, ele se arrepende, ele tem remorso. Então ele fala, será que eu volto? Decidiu voltar. Botou o pretenso orgulho debaixo do braço, que já não tinha mais, né? E voltou. Ele foi recebido com festas. E o outro filho? Como ficou? Ele não gostou nada da história, não. Ele não gostou, como todos nós sabemos bem, a história do filho pródigo, né?
E ainda faz uma cobrança ao pai. Ele diz assim: há tantos anos eu te sirvo e jamais não transgredi nenhuma ordem tua e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Não contava as benesses do dia a dia, né? Jesus, nessa parábola, ele relata dois extremos da ingratidão filial. Uma reside no esbanjamento e a outra na avareza. Mas é do segundo filho que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu me peguei surpreendida com uma mensagem no Evangelho do Lar que nós fazemos aos domingos. E a lição do dia era justamente falando sobre o segundo filho. Ai, me apaixonei pela ideia. E eu nunca tinha falado sobre isso. E também nunca tinha me interessado pelo segundo filho. Aí eu fui fundo, né? Foi lá na minha biblioteca, que não é pequena, né? Peguei os livros doutrinários que antes eram recheados de romance. Todo espírita começa com romance. Mas depois que você vai passando com o tempo, só tem livro doutrinário agora, né? Então eu fui lá procurar nos evangelhos e aí eu encontrei alguma coisinha que nós vamos conversar. Desculpa de eu falar muito, viu? Então é uma reflexão de Jesus para todos nós. Os dois títulos aí simbolizam a humanidade terrestre. Somos nós. Somos nós. O pai de ambos os filhos simboliza o nosso Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, né? Nós damos sempre ênfase ao filho que abandonou o lar. O lar paterno, que é um lugar sagrado. Mas e o outro, como ficou? Permaneceu no lar, sim, do lado do pai, desfrutando da sua generosidade, alega-se como autêntico preguiçoso, diríamos assim, fé, crente, né? E, na verdade, todos esses anos de serviço em família, ele invoca ainda a posição do crente vaidoso. Ele diz que observou todas as leis divinas e afirmou isso diante do genitor, o desrespeitando, porque eu não sei a criação de hoje, mas no meu tempo se respeitava muito o pai, a mãe, a sua opinião, as suas orientações. Calcule no tempo de Jesus. Eram os patriarcas e as matriarcas mais embaixo, mas eram muito respeitados. E aí, ele foi incapaz de partilhar a alegria do seu pai nesse momento em que um filho que estava perdido retornou aos braços do pai, ao lar paterno, né? Na verdade, esse filho egoísta
apresenta muitos quadros da nossa existência. Se nós fizermos uma retrospectiva de vidas anteriores, pena que a gente não se lembra, pena não, é uma bênção de Deus. E se não, acho que a gente estava mesmo, era horrorizada, né? Mas esse filho, ele representa, sim, os quadros que nós passamos na nossa existência, dessa vida e das outras vidas que passamos. Ante o bem-estar dos outros, no caso, nós somos o segundo filho, hein? Que ele nos diz bem de perto, bem no nosso coração, nosso respeito, ao nosso respeito. Ele se revolta com o bem-estar que o pai estava sentindo, o próprio pai. E se envenena. Ele se envenena, não foi com veneno mortífero, não. Foi com o fel que destila dos ciúmes. Analisando a pesquisa que fiz, eu até me atrevo a crer que o filho que se ausentou, ele possuía a bênção do remorso a seu favor, porque toda criatura que erra e se arrepende e tenta de toda forma corrigir, se possível, esse erro, ele cai nas graças de Deus, né? E esse segundo filho, ele teve a seu favor somente os sentimentos ruins. Ele ficou infeliz, porque ficou martelando tudo aquilo que ele havia já falado para o pai, e aquilo ficou uma bola de neve, né? Logicamente, na visão espírita, nós sabemos que nosso pensamento é força. Para os espíritos, o que nós pensamos, ele se materializa e os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. E foi o que aconteceu com esse segundo filho. Ficou muito infeliz, muito infeliz. Mas veja bem, como esse pai amoroso não abandonou nenhum dos dois, assim Deus é conosco. Ele protege e ampara os seus filhos. Não importa que erros, que faltas cometemos, estando encarnados ou desencarnados. Que sim, encarnados, temos ajuda, sim, de protetores espirituais, espíritos simpáticos, que nos intuem para o bem, para o amor, para o arrependimento, para o silêncio. Disse a nossa mentora há 40 anos atrás, que o silêncio é a melhor arma de quem tem razão. Quem fez comigo, com o Coen, sabe disso. Que eu sempre citava essa frase que a nossa mentora nos falou há 40 anos. Então, e nós? Como nós nos portamos diante das diversidades, ou seja, das contrariedades, das desilusões, das perdas? Nós nos revoltamos contra o nosso pai maior,
não aquele que fisiologicamente ajudou a nos dar a vida, né? A colaborar com a nossa vinda para cá, mas com o nosso Pai, que é Deus. Ou será que nós esperamos nele as soluções? Sentamos à beira de uma cadeira bem confortável e esperamos as soluções vir de Deus. Não. O que nós devemos fazer quando alguma pedra nos dificulta o caminho? Quer em todos os âmbitos das nossas vidas, quer moral, física, espiritual. Devemos pedir ao nosso Pai querido a sabedoria para poder administrar essa dificuldade que estamos passando no momento. Nós podemos até pensar, essas palavras que eu vou dizer em seguida, eu ouvi muito da minha vida, muito, e tive que trabalhar muito para melhorar essas situações. Porque nasci num berço de ouro, num berço pobre, enquanto tantos nascem em berço de ouro. A doutrina explica. Porque perdi um ente querido que era tão bom, era um pai de família, deixou filhos pequenos, enquanto tem tantas criaturas de uma vida solta por esse mundo, só causando o mal para os bons. Porque essa enfermidade me atinge tão cruelmente, sendo já com uma certa idade. E eu fui cumpridor de todos os deveres, perante a família, perante a sociedade e perante Deus. Por que enfermidade agora? Por quê? E por quê? São muitos porquês a nossa vida, vocês repararam? Que nós falamos muito porquê. Devemos ter certeza na existência que temos as provas que nós mesmos abraçamos lá no plano espiritual antes de adentrarmos a um corpo de carne. Nós escolhemos as nossas provações. Nós escolhemos as tarefas que nós estamos passando agora. Vem lá um moleque e fala, eu não pedi para nascer. Oh, meu Deus! Então o Chico responde, você não nasceu, você não pediu para nascer não, você implorou. Então, mas nós devemos ter a certeza que essa presente existência nossa, em que a Terra realmente está passando por muitas atribulações, onde esse mundo de meu Deus parece-me que está sem uma medida, sem um norte para se fixar. Mas lembrem-se que Jesus está no leme desta grande embarcação que é a Terra onde nós vivemos, a Terra onde nossos filhos, nossos netos, os bisnetos, a posteridade vai viver. E ela está passando por momentos de muita dificuldade que faz com que as criaturas, muitas vezes, que não têm o conhecimento, dizem as bobagens que vocês escutaram eu dizer, e eu escutei muito na minha vida.
Mas essas provas são aprendizados, né? E como a gente aprende? É sempre pela dor. É sempre pela dor. Por amor, nem pouco. Espero que vocês acenem com a cabeça que sim, não é? Ganhei, né? Então, o que nós precisamos pedir a Deus, como eu já disse a vocês? Pai, de noite, eu converso com Jesus da noite e digo assim para ele: Jesus, tá difícil, viu? Tá difícil. Mas me dá, assim, sabedoria suficiente para eu poder administrar isso que está acontecendo comigo. Isso que eu preciso decidir na minha vida. Porque tem certas coisas que a gente fica entre a cruz e a espada quando a decisão depende de vocês. Depende de mim, depende de vocês. É muito difícil, mas ela se torna leve se nós pedirmos a sabedoria para Jesus, porque certamente Ele vai mandar os seus prepostos espíritos trabalhadores, mensageiros da paz, para nos intuir. Olha, eu costumo fazer essa prece à noite e levantar com a solução no dia seguinte, né? Não sei aonde que eu vou, né? Mas que realmente eu levanto com certos locais, certos nomes, que vão me dar o norte para um problema que eu tenha. E o Pai Celestial não é o Espírito de verdade lá do Evangelho. É um Espírito de verdade. Ele existe. Não que o outro não exista, hein? E nós, os seus filhos, também somos espíritos que vamos permanecer por toda a eternidade. Até mesmo quando nós atingirmos a perfeição. Vai depender da nossa prece, da nossa pressa. Cada um tem o seu momento. Vocês estão com pressa? Então, a pressa é de cada um. Mas existe uma luz que Deus reflete. É uma luz maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ela chama-se verdade e amor. E não foram criadas pelo nosso Pai para beneficiar o corpo físico, não. Elas foram criadas para as nossas almas. Almas quando encarnadas, espíritos quando desencarnamos. Olha ali uma lição de ruim, né? Vamos refletir na lição de hoje, gente. Em qual situação nós colocamos? Mas sempre nós temos que entender, porque pior que seja a nossa prova, a revolta, ela sempre vai tornar o nosso fardo mais pesado. Sem ciúmes, sem inveja, sem ódio, nós iremos contribuir para que esse nosso mundo caminhe melhor na sua fase de transição, a qual estamos passando. Alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar. Vamos fechar os nossos olhos
E cada um vai olhar para dentro de si próprio, para dentro do seu coração. Nesse instante, e evocar a figura amorosa do Mestre Jesus, o Filho de Deus. Eu digo Jesus, porque Ele está mais próximo de nós. Deus também está, mas Ele é o medianeiro, é Ele o nosso irmão maior, mentor de todas as causas, porque passar. E a Ti, Jesus, nesse instante, Te agradecemos o dom da vida, tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. A Ti, Mestre, agradeço o retorno a esta casa, que me acolheu de braços abertos há 38 anos atrás, 37. Agradeço, Jesus, por permitir estar aqui, rever meus amigos, que há muitos anos não revia. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que a paz do Mestre Jesus, o amor infinito que Ele tem por todas as criaturas, as bênçãos de Deus, o nosso Pai, recaia sobre cada cabeça, levem para os seus lares, balsamizem as dores, enxuguem lágrimas, porque à medida que nós enxugamos lágrimas, não teremos tempo de verter as nossas. São palavras da nossa mentora querida. Então, não dê tempo para as lágrimas. Vai enxugar lágrimas alheias. Não terá tempo para verter as tuas. Fiquem em paz. Que o Senhor nos acompanhe sempre. Que assim seja.